esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11 horas e 35 minutos. É o contraponto da Cultura Voz do Povo, 20,2 é a temperatura. O teu destaque no dia de hoje, qual que é, Enis? Olha, tem aqui coisas boas. Por exemplo, uma redução na conta da energia elétrica a partir deste mês. São coisas assim que... É pouca coisa, 0,3%, mas mexe. Taxa de juros também cai um pouco. Daqui a pouquinho eu vou desdobrar isso aqui para saber exatamente o que é que vai me sobrar para me comprar lá no Ítalo. Lá. Em nível de estado ou no país todo? Não, em todo o país. Em todo o país. Em todo o país, né? Isso faz com que, digamos, a economia comece a se ajustar e sobrar uns níquelzinhos, né, a mais, né? 11h35 com 54 segundos. Vanderlei, bom dia, Vanderlei. O Vanderlei é gerente da loja do Ítalo Supermercado. São duas lojas aqui em Foz do Iguaçu, uma na República Argentina e a outra na rua Entre as Ruas. E Edmundo de Barros ali. Na Edmundo de Barros, no centro da cidade. Isso. No centraço da cidade, uma loja bacana, bonita, limpa, arejada. Bem surtida, preço bom. Como é que está? Quais são as ofertas do Ítalo Supermercado nessa semana, Vanderlei? Você tinha sumido por quê? Trabalhando bastante. Recebeu um gancho? Não, trabalhando bastante. Mas muito bom dia, doutor Nelson. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura. Realmente uma satisfação poder estar aqui presente, né, falando ao vivo aqui das ofertas do Ítalo Supermercados. E todo mundo já sabe, terça-feira é a terça-feira maluca do Ítalo, né? É o dia do preço super baixo ali, setor de hortifruti. O Dante aqui é nosso cliente assíduo, todos os dias está lá, né, pegando pãozinho lá, o cliente está todos os dias lá. Mas hoje é o dia realmente que a loja está muito cheia. Muitas ofertas de hortifruti. A batata Mona Lisa hoje apenas 79 centavinhos. Nós temos a banana caturra por 99 centavos. A cenoura e a batata doce por 96 centavos. Setor de açougue também com muitas promoções. Eu tenho coxa sobre coxa dorsal congelada, apenas R$ 3,39. É um preço imbatível mesmo. A bisteca suína com pele congelada, R$ 7,99 o quilo. E o colchão mole, para quem gosta de uma carne macia, e colchão mole peça apenas R$ 14,99. Além daquele super atendimento, né? O setor de açougue tem um atendimento excepcional. Fala com o Jackson lá, com certeza vai ser muito bem atendido. Promoções de outros departamentos, você que já tem o Ítalo Clube, se você ainda não tem, dá uma passadinha ali no balcão de informações, 3 minutinhos você faz o seu cadastro do Ítalo Clube e ganha o desconto. O café Melita, por exemplo, está R$ 9,99 o 500 gramas, mas no clube você paga apenas R$ 9,78. O detergente em pó Omo, 2 quilos, R$ 14,49 ou R$ 13,99 no seu cadastro do clube. E o cadastro do clube é muito simples. A hora que você passar no caixa, ganha um desconto ali, mas você não precisa comprar quantidade, comprar mais que 3 itens para ganhar no desconto no próximo item. O item está cadastrado, são mais de 360 itens, já ganha um desconto ali diretamente no caixa. Então, aproveita, dá uma passadinha hoje. Tem a terça maluca, que é hoje, amanhã tem a quarta maluca, continuam essas ofertas e mais algumas. Além de você poder parcelar suas compras em 3 vezes sem juros nos cartões Visa. Ô, Vanderlei, é só na loja do centro ou Não, as promoções são para as 2 lojas do Ítalo aqui, que por enquanto são 2, né? Mas em breve nós teremos mais lojas. Já estão empreendendo a terceira loja, é? Nosso patrão não fica quieto, não. O senhor Edito Alberto está correndo atrás aí e vai fazer muitos investimentos em Foz do Iguaçu. Então nós temos ali a Edmundo de Barros no centro e na República Argentina, que o gerente é o José de Almeida. Então, essas 2 lojas estão indo muito bem, umas vendas fantásticas, e os investimentos virão em breve. Vanderlei, obrigado pela tua presença. Volte mais vezes, entre pelo telefone, entre no telefone fixo, que fica melhor o som, e conte as novidades. O Roberto está como
José ou é Roberto? Não, o José. O José, né? José é o gerente da... O José é o gerente da Iguaçu. Ele está vendendo mais que você ou menos? Estamos igual. Estamos ali. Igual. Ontem eu ganhei dele. Um abraço aí para a equipe do Ontem José. você ganhou dele. Um abraço para a equipe do José. Um abraço a equipe sensacional também, a equipe da República Argentina. E um abraço para a equipe do Você centro que ali. preste atenção que ele quer ter esse direito de dizer, não, eu sou gerente do centro. Entendeu? Não, o José gosta muito da loja Ele dele. gosta gosta muito da equipe dele. Da República Argentina. Obrigado, O Denilson quer um ídolo na Vila C. Olha, da Vila C ainda não, mas bem pertinho vai ter. Na Vila vai ter próximo ali. Tem um grande supermercado ali naquela região? Não, o pessoal grande reclama muito. supermercado. O pessoal reclama muito na Vila C, porque tudo eles têm que se deslocarem para o centro ou para a Vila A ou Vila Porte. Na Vila C falta correio, falta lotérica, o pessoal reclama muito. Falta um grande supermercado. Ok, Vanderlei, bons negócios, vá no Ítalo Supermercado, Ítalo que começou em Francisco Beltrão, está em Curitiba, está em Xanxerê, está em Chapecó, está em Pato Branco, está em Pinhalzinho, foi agraciado com o prêmio de melhor supermercado de Santa Catarina, de rede de supermercado de Santa Catarina no ano de 2015, é isso? 2015, 2016 ganhou esse prêmio lá. Entendeu? Eu sei que é muito apreciado. Os chapecoenses lá que são exigentes. A região sudoeste é dominada pelo Ítalo. Pelo Ítalo Supermercado, né? Vanderlei, um abraço para você, muito obrigado. E a padaria é o seguinte, todo mundo é igual, né? Todas as lojas são... Sim, é o padrão. Tem padrão. Padrão, aquela qualidade ali. Daquela qualidade. Agora são 11 horas e 40 minutos. Seu Ademar, bom dia, seu Ademar. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, meu amigo. Eu falo aqui de Três Lagoas. Sabe que eu sempre acompanho o Contraponto. Certo. Isso há muito tempo já, né? E eu estava vendo aí o Felipe Mansur, é da Casa Civil Regional. Certo. Casa Civil Regional, chegando mais perto da gente, então. Eu queria saber uma pergunta, doutor Nelson. Ele está substituindo quem antecedeu ele nesse cargo aí? Obrigado, doutor Nelson. Um abraço. Um grande abraço. O Ademar, você responde o Ademar, Felipe? Entendeu a pergunta, né? Entendi. Ademar, obrigado pela pergunta. A questão é o seguinte, esse cargo que eu estava ocupando, recentemente ele estava sendo ocupado pela ex-prefeita filiada ao PSDB, a Ivone Barofaldi, né? Acontece que a missão que me foi dada é uma missão mais abrangente, porque ela foi dada um status de subsecretaria dentro dessa ação que eu estou fazendo e que eu farei aqui em toda a região. Então, a dona Ivone fez um trabalho aí, se não me engano, de 3 meses, né? Antigamente existia um outro ocupante desse cargo, mas a gente vem com uma missão mais abrangente e mais desafiadora para o cargo, que foi aí orientada pelo nosso secretário Valdir Rossoni. E eu não queria deixar de falar aqui, Nelson, mandar um abraço para o pessoal lá do escritório da Casa Civil, para a Ruth, para o Joel, para o Valdomiro, para a Bianca e para o Gabriel, que são pessoas extremamente competentes. Eu tenho me impressionado com a qualidade da equipe lá e tenho certeza que nós vamos fazer um bom trabalho na região. Ok. Felipe, você é cedo ainda para falar de candidatura, de participação em eleição ou não? Acho que é muito cedo, né, doutor? Fizeram até, inclusive, na internet, me fizeram essa pergunta, respondi anteontem, e o meu foco agora é desenvolver um bom trabalho dentro dessa missão que eu recebi, né? Eu vou ter oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu vinha defendendo na campanha, com bastante condições de fazer isso de modo regional. Só para lembrar, uma das minhas plataformas de defesa na campanha foi a integração de Foz do Iguaçu com o oeste do Paraná. O oeste do Paraná se desenvolveu, nós temos aqui um desenvolvimento territorial do oeste muito maior em outras regiões do que em Foz do Iguaçu. E eu sempre defendi, através do estudo que eu fiz, que Foz precisa se integrar com esse desenvolvimento do oeste. Uma forma de integração é através dos investimentos do governo do Estado. Então, eu vou ter essa oportunidade e é muito cedo falar em qualquer tipo de candidatura. 11h43, fica conosco mais um pouco, até o intervalo pelo menos. Eu quero dizer que a De Paula presta assessoria empresarial em contabilidade, assessoria tributária, assessoria trabalhista e previdenciária, assessoria condomínios, assessoria pessoas físicas. Eu sempre digo o seguinte, se você tiver qualquer problema de contabilidade, de escrita fiscal,
alguma coisa a resolver com Receita Estadual Federal, procure De Paula Contadores Associado, www.depaulacontadores.com.br, que fica na rua Antônio Raposo 310, no centro. O telefone é 2105-2000. Deixa eu perguntar aqui para o professor Lucas Ribeiro, depois pergunto também para o Felipe e deixo para os companheiros entrar na conversa. Professor, essa questão da BIM que nós estávamos conversando aqui, só para dar um currículo aqui resumido do professor Lucas Ribeiro, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, lá do Tancredo Neves e do Aécio Neves, mestre em Ciência Política pela Universidade... Não é? Claro que é. A família Neves é super conhecida, isso não quer dizer que são do mesmo partido, da mesma agremiação. Mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, integrante do Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana e da Rede Interinstitucional de Pesquisa em Política Externa e Regime Político e integrante da Coordenação Executiva da Associação Latino-Americana de Ciência Política, áreas de interesse, ciência política, política internacional, política externa, instituições políticas e política latino-americana. Esse é o currículo do professor Lucas Ribeiro. Se alguém está precisando de um genro, é um currículo bom, né? Professor... Mas me parece que já é casado. Tudo bem. Aí... Não desmerece o currículo, não. O currículo não fica desmerecido, o portal Ato. Professor, essa questão da BIM, eu falei muita bobagem inicialmente ou não? Não, está correto. Está correto, né? É natural que todos os estados tenham um sistema de informação e que ele proveja informações para o desenvolvimento da político normal, né? E você falou muito bem, Nelson. Isso vai variar muito no caráter democrático do regime, né? Se é um regime democrático, essa informação ela é necessária, mas ela tem que ser feita por bases democráticas, né? Não dá para você utilizar um sistema de informação para perseguição ou questões partidárias políticas. Porque o que chama a atenção da população, eu sei que tem gente dizendo o seguinte para mim, amigos, ouvintes da Rádio Cultura, levando em conta o momento econômico que nós estamos atravessando, que não é bom, que é péssimo, mas comparado aos últimos dias do governo Dilma, nós temos, de certa forma, vamos dizer assim, pelo menos os dados que são divulgados por aí, lá bateu no fundo do poço e agora aqui minimamente, muito tenuamente, nada fazendo inveja a ninguém, mas que começa a ter alguma reação. Por conta desta modificação do status econômico brasileiro, está o povo brasileiro com aquele medo, né? Não, mas não pode sair o Temer, porque daí quem é que vai pegar e que não sei o que e tal. Eu acho que o que tem que ser feito economicamente, me parece que esse está aí o acerto do presidente Temer, em dar uma certa liberdade, uma certa autonomia para a equipe econômica, e o próprio Congresso Nacional, mesmo com todos os senões, e não são poucos que se possa fazer ao Congresso Nacional nesse momento, entende que uns defendem a não existência das tais reformas anunciadas como sendo uma coisa ruim para o Brasil, no entanto, outros entendem como... Mas pelo menos isso que seja discutido, que seja votado, que seja de forma democraticamente aprovado. Por conta disso, as pessoas dizem o seguinte, é melhor não mexer com o Temer. Mas eu entendo o seguinte, Enes, que eu acho que a imprensa brasileira, eu estou acompanhando, e nesse particular, graças a Deus, a grande maioria, tem se posicionado em relação àquele fiasco que foi o julgamento no Superior Tribunal Eleitoral. Né? Poxa, aquilo foi um fiasco. Meu Deus do céu, o ministro Gilmar Mendes, que é emblemático a isso, ele foi seguido por outros 3 ministros, ele disse lá atrás o seguinte, nós temos que investigar, porque isso aqui é indícios de muito crime, para começar só esses 50 milhões aqui de gráfica, não sei o que e tal, e largou a polícia atrás. A polícia foi atrás. E cumpriu o dever de casa. Achou. E disse o seguinte, tem aqui. Aí, nesse momento, já tem mais de 70 condenações pelo juiz de Curitiba, o doutor Moro. Entendeu? Porque o que vocês faziam? Nós pegávamos dinheiro, um pouco para pegar... Bota pouco, né? Mas, enfim, um pouco para o nosso bolso particular e um pouco para a nossa agremiação partidária, agremiações partidárias.
Tá? E sustentamos campanhas por esse Brasil lá fora. E a campanha de 2014 da presidente Dilma foi sustentada com dinheiro roubado? Foi, claro que foi. Entendeu? E uns disseram com todas as letras, indicaram contas, indicaram nomes, indicaram valores e fizeram tudo isso. Isso foi comprovado. Daí eu sou o juiz julgador. Mandei fiscalizar. A polícia fiscalizou, me trouxe a prova. Daí eu digo o seguinte, eu só queria fiscalizar. Agora eu não vou fazer nada, sabe por quê? Porque eu não vou mexer com o presidente da República. Entendeu? Me desculpa, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. E porque mudou o presidente também, né? Então, para um presidente tinha um argumento, para outro presidente é outro argumento. Você vê que não é um julgamento baseado digamos assim, no esteio que deve ser um julgamento jurídico, processual jurídico. Entendeu? Aproveitando aqui o professor, doutor Nelson, eu acho que nós observamos a total dependência dos poderes nesse julgamento, né? Porque a gente diz que a gente tem que ter independência dos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. E aí o questionamento que eu faço e que eu me fiz olhando o julgamento existe realmente independência dos poderes no Brasil? Porque nós estamos criando, o Felipe, você é mais jovem que eu e está entrando na política agora e tal. O que eu penso é assim, olha, Nélio, que jurisprudência nós estamos criando? Olha, nós não podemos tirar o Nelson, porque o Nelson é menos ladrão que o cara que vai substituí-lo. Pô, mas que argumento é esse? Então, põe os dois na cadeia. Exato. Entendeu? Não tem que ter ladrão melhor, ladrão... Desculpa, heresia. A lei tem que ser para todos, né? Aí os caras vêm falar de julgamento de Cristo, de Pôncio Pilatos. Cria vergonha na cara. Vai criar vergonha na cara. Entendeu? O que é isso? Porque Pôncio Pilatos era um homem muito culto, muito correto, e aí, porque ele foi frouxo, entendeu? Ele pegou... Poxa, é como se as coisas fossem se misturar, e como se fossem as mesmas personalidades, e a motivação fosse a mesma, e o momento histórico, cultural, etc. Vai conhecer a história. Por favor. Então, professor, com a palavra. Eu concordo com o Felipe, nesse momento fica uma sinalização muito forte, principalmente para a população brasileira, de que o julgamento no TSE foi um julgamento político. Né? Fica essa mensagem pela forma que foi dada. Né? Você tem uma situação que ora valia para uma presidenta e ora não vale para o presidente em exercício, que eram da mesma chapa, né? Que compunham o mesmo Estado. Né? Um presidente com uma popularidade menor do que a presidente anterior, com uma economia não tão diferente da presidente anterior, com casos e acusações, ou aí depende do julgamento, mais incriminatórias do que a presidente anterior, não é julgado. Né? Um presidente que inclusive passa por um inquérito no STJ, não responde às perguntas que são enviadas pela polícia e tudo se mantém da mesma forma. Né? Um julgamento totalmente... E eu acho que isso fica bem claro. E é um problema, né? Hoje a gente vive uma crise institucional, e uma crise institucional dos três poderes. Pois é, professor, o senhor que está ensinando lá os jovens, que daqui a pouco estão aí sendo bacharel na matéria que o senhor leciona. O problema é o seguinte, sabe o que a gente fica ainda? Eu não sei se você tem essa sensação. Então, tem o Poder Judiciário, que deve ser erga omnes, né? A gente aprende lá na academia. A lei é erga omnes, ela atinge a todos, ela não faz distinção. Ela enquadra aqueles que naquele momento praticaram determinado fato. Se aquele fato é crime, é crime. É crime para mim, é crime para você e tal. Esse tipo de coisa. Claro que o juiz vai sopesar circunstâncias, etc. e tal. Mas é crime, não deixa de ser crime. Aí você pega, vamos trazer isso para a nossa paróquia aqui. Nós estamos falando que o protetor Jorge, que é vereador da nossa cidade, tem que perder o seu cargo de vereador. Ele está dizendo o seguinte, o que eu fiz? Eu orientei a prefeita quando eu era assessor e não sei o quê, e entenderam que eu estava incorreto. Eu não vou fazer defesa, por favor, mas apenas para lembrar. Você pega aqui, você tem quase 50% da população de Foz do Iguaçu
eleitoral, a população que vota, diz assim: nós queremos o Paulo McDonald para ser o nosso prefeito. Tá? Diz a justiça, ele não pode ser o prefeito de vocês. Não pode ser, por quê? Porque ele está condenado por um crime de improbidade administrativa, estou falando do momento da eleição, por improbidade administrativa, que ele não se apoderou do dinheiro, mas ele pegou e fez um festival de humor, onde 60 mil reais não foi gasto de acordo como deveria ser gasto, foi pago, não tem nenhum elemento de prova que diga foi desviado o dinheiro. E isso estou repetindo o que diz o Poder Judiciário, que disse aqui, que disse em Porto Alegre, no caso do festival, e a mesma coisa em relação à contratação de uma prestadora de serviço que, segundo a lei de responsabilidade fiscal, né? Julgada aos olhos do juiz aqui do juízo de Foz do Iguaçu e Curitiba, diz o seguinte: olha, essa contratação foi irregular. Ela foi baralho marcado, tá? Não se fala que não prestou serviço, não se diga que foi para colocar dinheiro no bolso, não tem nada disso. Mas não pode ser o presidente de Foz do Iguaçu, então vamos colocar assim, não pode ser o governador, não pode ser o prefeito de Foz do Iguaçu por conta disso. Tá certo? Aí quando você pega milhões, aí estou falando de milhões de dinheiro escuso, crime, dito por quem? Por quem os praticou. Não é eu que estou chutando isso. Dizendo de réus confessos, indicando a conta, o modus operandi, o jeito que fizeram, tudo certinho e tal. Não, mas aqui, em nome da soberania popular, nós não podemos julgar. Caramba, então fica uma coisa, esta sensação, então o que não é pedagógica? Se vale pro vereador de Foz do Iguaçu, pro candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, para os envolvidos na Operação Pecúlio de Foz do Iguaçu, que valha para todo mundo em São Raimundo. Concordam comigo? Sim. E aí, Nelson, só para agregar um valor aí na tua fala, a gente vê a reação do mercado financeiro a essa decisão. A bolsa começa a cair. Então, quer dizer, até muitas vezes as pessoas estavam pensando, não, mas se o presidente cair, daí o mercado vai ficar instável. O que aconteceu agora foi o seguinte: a resposta que o TSE deu para a população, mantendo o presidente da República, fazendo essa lambança que você está falando aí, fez com que o mercado desacreditasse nas instituições do Brasil. Professor Lucas, vendo um pouco mais cientificamente a coisa, ontem eu me deparei com uma coisa que eu acho que não se tem notícia desde 1917 na Rússia. Ontem uma manifestação de fora Putin, na Rússia. Desde 1917 não tinha isso, porque o pau pegava. A democracia lá passou, entendeu? Igual aquele meteoro que foi cair lá para a banda da Sibéria. E nunca teve. A Espanha está braba com seus governantes lá, quer tirar o presidente no tapa, no arranhão, não sei o quê. A primeira-ministra May pensava que estava com o cartaz todo e diz: olha, eu vou antecipar a eleição que está marcada para daqui 3 anos, para ver se eu fico bonita no retrato, fora. Estava a Le Pen, que era ultradireita, lá na França, e o... Macron. Entrou o Macron de última hora lá, fazendo um partido político que tem 1 ano, 2 anos, se é que tem tudo isso, entendeu? O seguinte, e casado com a avó dele, aí disse o seguinte: eu sou o cara para ser o presidente aqui, e foi o cara presidente ali. Tá, o que insatisfação é essa do mundo aqui está todo mundo baixando a bordunha, Dilma, Lula, Écio, Temer e tal, estão sendo xingados de tudo quanto é jeito e tamanho. Professor, o que é isso? Olha, eu acho que isso é uma mudança política mundial, né? Que você tem, de um lado, você tem uma formação muito mais conservadora, principalmente Estados Unidos e Europa, né? Assim, sem contar o fora Trump, né? Né? Que hoje dois procuradores entraram com um pedido de entrar na justiça contra o Trump, né? Mas você tem um movimento de formação política mais conservadora no mundo inteiro, né? Isso, Estados Unidos, Europa, América do Sul, você tem esse cenário. E, de certa maneira, há uma população que vai mais
mais politizada no sentido da manifestação, né? Que vai à rua, busca exercer seu direito de voto, busca exercer seu direito de manifestação. E aqui no caso brasileiro eu também vejo que há isso, né? Você tem aí várias manifestações ocorrendo desde o processo de impeachment da Dilma, dos dois lados, né? do nosso espectro político. Mas eu acho que o povo brasileiro... E isso acho que ficou bem claro no TSE, com esse julgamento do TSE, está descrente, né? Eu acho que a principal sinalização, mais do que a sinalização do mercado, né, é uma sinalização de uma apatia política da população, né? Você não tem nada da população pós-julgamento do TSE, nem a direita, nem a esquerda, né, das manifestações. O senhor está falando ninguém foi para as ruas, né? Ninguém foi para as ruas, né? Ninguém manifestou nada. Você não tem uma manifestação nem aí dos sindicatos, nem dos movimentos sociais da direita, né? O julgamento agradou bem os dois lados? Não, eu acho que não. Desagradou os dois? Eu acho que desagradou os dois, mas não vejo nada de reação, né? Eu acho que há uma apatia política muito grande no Brasil hoje em dia. Não sei por quê. Ainda é caso de estudo, né? É necessário ainda avaliar isso, mas você tem um país que praticamente está economicamente quebrado e politicamente instável e não tem nada. O Enes está né? coçando a língua e eu vou fazer uma pergunta e o Enes engarupa outra. Mas há cerca de um ano e meio, vamos colocar assim, não sendo tão preciso cronologicamente, o senhor tinha e encontrou, se somados, milhões de pessoas nas ruas. Tá? Inclusive gente em menor número, defendendo a permanência da presidente Dilma, e gente num número muito maior, consideravelmente maior, pedindo a saída da presidente Dilma, né? E existia o problema econômico, as notícias até então, há 2 anos, da Lava Jato e etc, etc. Isso evoluiu com as investigações que todos, absolutamente todos, os grandes estão mais do que envolvidos até os tampos. O vice-presidente da República, né? O candidato que entrou, veja, Nélio, o candidato que entrou com a medida pedindo a cassação da chapa, né? Pegando um primo que é ladrão, porque o primo é ladrão, porque o primo já meteu a mão na sacola e não levou todo o dinheiro, botou por baixo da camisa um pouco para ele, entendeu? Ou seja, já por isso já mandou um ladrão buscar dinheiro de um ladrão e foi roubado. Bom, ladrão que rouba ladrão, diz o dito popular. Quer dizer, não há um desencantamento, como quem diz o seguinte, afinal de contas, como termina lá os 100 anos de solidão, num dos Buendia olha para o compadre Gerineldo e diz, mas por quem nós lutamos, compadre Gerineldo? Né? Se fica tudo igual. Seria isso? Não seria isso, talvez? E a gente cobra essa reação popular de dizer o seguinte, não, mas nós não reagimos, nós somos frouxos, nós somos apáticos e tal. Mas lutar por quem? Por você mesmo, né? É meio utópico, meio... Mas não fica sem bandeira, não fica meio que moinho de vento, coisa meio quixotesca, professor? Mas qual bandeira que foi defendida antes? Né? Não era uma suposta superação da velha política? E a velha política ainda que foi levada às ruas, ela ainda não está aí? Era um discurso de velha política ou era um discurso orientado a um partido só? Porque da minha leitura eu acho que foi só isso. Né? Foi uma manifestação que buscou... Tinha a história da corrupção. Mas ela continua. Sim, é isso que eu estou dizendo para o senhor. Sim, isso que eu estou dizendo para o senhor. Então, naquele momento, você estava estigmatizado ou pintado num grupo de pessoas. Olha, foi institucionalizado, 3%, não sei o quê, não sei o quê. Tá certo? Então sim. Tá. Então vamos fazer com que essas pessoas saiam. Depois está todo mundo envolvido nas mesmas práticas, diferencia-se em valores, mas a prática é a mesma. Sim. Tá. E aí, o que eu cobro para o Nelson? O Nelson vai para a rua para continuar. Para continuar.
Não foi o mote das manifestações. Ficamos lá no caminhando e cantando e seguindo a canção e vamos fazer a hora. Sim, mas se não for assim, como que muda? Mas aí, professor, eu queria fazer uma outra provocação. Será que isso não está ocorrendo no Brasil por falta de líderes que encabecem essas manifestações, efetivamente? Sim, com certeza. Hoje você tem uma... Ninguém consegue aglutinar hoje no Brasil esse sentimento, né? Sim, hoje porque o sentimento eu vejo que não acabou. Você vê, aonde a gente fala existe toda essa insatisfação, mas não existe alguém, os líderes que estavam aí estão todos comprometidos. Sim. Enes, é você que tem a palavra. Pois é, professor Lucas, essa gangorra que está lá em Brasília, de apoia, não apoia, sai ou fica dos partidos, eu vou aqui destacar um partido grande, que é o PSDB. Uhum. O PSDB, ele ontem, através do ex-ministro de Relações Exteriores, José Serra, ele confirmou a permanência e o apoio do partido ao presidente Temer no Congresso Nacional, né? E ele historiou a questão, por exemplo, das reformas trabalhista e previdenciária que tem que ser concluídas, tal coisa. É um pretexto, evidentemente, que ele usou exatamente as reformas para sair pela tangente e dizer que está apoiando o presidente Temer. Na verdade, o que ele está vendo já o futuro, né, de que o PSDB terá um lugar, digamos assim, privilegiado de apoio do presidente Temer. E, afinal de contas, é o principal fiador do governo no Congresso Nacional, né? Mas no início eu disse que nós teremos este mês uma baixa da energia, mas também aconteceu uma baixa nos combustíveis. Será que tudo isso é coincidência o que está acontecendo? Aí chega o Vanderlei aqui e anuncia batata Mona Lisa 0,79, anuncia cenoura 0,96. Ele combinou com o Temer isso? Será que isso aqui lá no passado aconteceria? Sabe, o que dá a impressão é o seguinte: a economia está trabalhando, dando bulufos o que está acontecendo em Brasília. Nem está aí se o presidente cai ou não cai, se o PSDB apoia ou não apoia, né? Nós tivemos aqui, quem tem memória pode até confirmar comigo, mas esses valores de uma oferta aqui eram realmente 10 vezes mais caro há 1 ano e meio atrás. Hoje nós estamos vendo tudo ao contrário. Isso não é uma demonstração de que nós teremos um governo transitório, muito embora vai chegar no final de 2018 sangrando, mas mantendo a economia forte, liberdade até certo ponto, digamos assim, conveniente, para que os partidos façam as suas políticas, mas não cairá exatamente em função de ter apoio discreto de judiciário e do Congresso Nacional. Enes, mais ou menos o professor Lucas vai responder depois do intervalo comercial. A Cultura de Voz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 12h07. A Joia Romarias quer te apresentar uma nova forma de viajar, pagando pouco e aproveitando muito. Romaria para Aparecida, de 21 a 24 de julho, por apenas R$350 por pessoa. A viagem que você está esperando há muito tempo, no preço que você pode pagar. Serão 2 dias em Aparecida para você aproveitar por apenas R$350 por pessoa. Para mais informações, ligue agora mesmo. 45 991 11 9003 e 998 23 1919 e saiba como garantir a sua vaga. Joia Romarias, seu novo conceito em viajar.
27 mil adolescentes atendidos, 55 mil refeições servidas por ano, 800 adolescentes atendidos por mês, 4.500 adolescentes na fila de espera. Você pode ajudar a Guarda Mirim a ampliar o atendimento sem gastar um centavo. Ao fazer sua compra no mercado, na farmácia ou em qualquer estabelecimento, deposite o cupom fiscal em nossa urna. Saiba mais em www.guardamirimfoz.org.br. Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, há 40 anos apoiando o adolescente a conquistar seu futuro. Apoio Rádio Cultura, a rádio da informação. O Senac está com as inscrições abertas para os cursos cabeleireiro, chefia e liderança e salgados para confeitaria. Aproveite e faça hoje sua inscrição. Ligue 3521-6200 ou na Rua João Rouver 160 Centro. Cursos livres do Senac, referência em educação profissional. Não existe nada pior que uma gripe. Atrapalha seu desempenho no trabalho e estudos. Alivie os sintomas e previna-se com o Mel Coprogel, um antigripal natural que contém 11 propriedades. Combate bronquite, gripe, tosse, reumatismo e demais problemas. Atua também como um excelente complemento alimentar. Mel Coprogel. Você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da região e é distribuído com exclusividade pelo Celeiro Natural, na Avenida República Argentina, 3817, Sala 01, Jardim São Paulo. Telefone 3525-6084. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados que lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. É um pássaro? É um avião? Não, é um cliente do Banco Bom Sucesso de Foz. Agora, cliente do Banco Bom Sucesso em Foz tem mais poderes, pois pode contar com crédito pessoal via certa. Só quem pode oferecer as melhores empresas em marcas, em seguros, empréstimos, planos de saúde médico e odontológico e muito mais. Dá poder aos seus clientes. Ligue para o Pedro. Empréstimo 3025-3636. Saúde 3025-6969 e experimente o poder da negociação. Economia todo dia é só no KF Supermercado. Você encontra as melhores ofertas para o seu dia a dia. Todas as terças e quartas são dias de feirão verde no KF Supermercado. Confira as ofertas. Batata Mona Lisa quilo, cenoura quilo, repolho verde quilo, 79 centavos. Laranja pera quilo, 99 centavos. Banana caturra quilo, 1,29. Coxa e sobrecoxa com dorso quilo, 2,99. Leite Terra Viva 1 litro, 2,29. Arroz Taipan 5 quilos, 8,98. KF Supermercado, na Avenida General Meira, em frente à entrada do Clube Maringá, Jardim das Flores. Fone 3572-5904. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310 no centro, telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone 2102-2500.
São 12h13, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo, a temperatura 22,4. Hoje entrevistando o professor Lucas Ribeiro Mesquita, que é professor do curso de Ciência Política da Unila. 3026-8020 é o telefone que você pode participar no ar conosco aqui para dar sua opinião a favor, contra, achando uma outra alternativa, e tem o WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 99827-8200. Tem alguém no WhatsApp, Dante? Tem. Tem o pessoal falando do Felipe, né? Gente apoiando ele e bastante gente criticando também a decisão de troca de partido. Quem que critica? Temos deixa eu ver o nome aqui. A Bernadette de Santa Terezinha, ele disse que tem certeza que o Felipe fará um bom trabalho. Tem o Adriano da Vila C disse que votou no Felipe, mas não concorda com esse envolvimento dele com o Richa, perdeu a confiança. O que eu estranhei, tem lá com certeza, de repente a gente faz até um contraponto pedindo explicações ao Felipe a respeito disso, é uma mudança muito rápida de partido. Tudo bem que está um balaio de gato, está um negócio que ninguém entende, entendeu? Mas isso deixou sim um ponto de interrogação, inclusive meu, né? Em relação, digamos assim, a tais convicções políticas muito nômades, né? Muito ciganas, né? Que sai do A e vai a Z, né? Entendeu? Faz um arco de A a Z. Eli, o que você tem para acrescentar no programa, já que você chegou aqui no estúdio? Setor policial. Olha, ontem à noite, uma situação que aconteceu no Jardim São Paulo. Jardim São Paulo também, vou falar um negócio, hein? Coisa está ficando complicada no Jardim São Paulo. Eli, você tem o bigode, fica feio na televisão pra caramba. Mas aqui na TV Cultura fica legal. Nada, o Mário pediu para você tirar. Olha, na rua Henrique Alberto Pepim, no Jardim São Paulo, teve um cidadão que estava com um carro, um Fox de cor preta com placas FOX 9384 de Itapema. O que aconteceu? Ele pegou um revólver calibre 38 e começou a dar tiro. Começou a dar tiro aí, para baixo e para cima. Deu um pânico em todo mundo que estava próximo ali. Ele acabou sendo preso, a polícia foi acionada, só que ele estava completamente transtornado. Não se sabe se ele tinha consumido algum tipo de droga misturado com álcool, se era remédio, porque a mãe dele falou que ele tinha problema, ele tomava remédio e acabou também ingerindo álcool. A verdade é que ele foi levado para a delegacia, deu um trabalho danado, desacatou policiais, brigou, deu um rolo danado, teve que ser chamado o SAMU para ir lá e dar um remédio. Ele foi encaminhado para o hospital, está sob escolta policial no Hospital Municipal em Foz do Iguaçu. Teve também uma informação a respeito de um paraguaio que acabou sendo preso, foi cumprido mandado de prisão através da Polícia Civil. Juan Carlos Roja Ruiz Dias, 22 anos de idade, morador do bairro La Blanca. Ele tem mandado de prisão porque, segundo informações, ele comandava um tráfico de drogas ali no Paraguai e trazia para cá. Também uma outra informação a respeito de uma vítima de acidente aqui em Foz do Iguaçu, que acabou entrando no acidente aqui na BR-277, se feriu, acabou sendo conduzido para o Hospital Municipal. O setor policial, relativamente, vamos dizer assim, calma, não teve nenhuma questão de ferido a tiro, nem com faca, mas o setor policial foi complicado na delegacia de polícia durante a madrugada, hein? Avançando aqui com o nosso convidado, o professor Lucas. Professor, me diz uma coisa, o resumo da pergunta do Enes a situação econômica, ela vai dar sustentação ao presidente Temer até o final? Eu não sei se é a situação econômica, né? Eu acho que a situação econômica a gente está praticamente a mesma do que a gente tinha no Brasil há uns 2, 3 anos atrás. Esse último crescimento que teve foi um crescimento muito pequeno, né? Aí, doutor Nelson, o que eu acho que vai sustentar o governo, e foi muito bem dito, é
o apoio dado pelo PSDB ontem, né, no seu congresso. Isso é muito significativo para o governo Temer, né, principalmente depois dos últimos acontecimentos, que alguns dos seus principais partidos começaram a sair. Os que saíram foram aqueles partidos menores que não dão tanta mudança assim, no apoio no parlamento, né? E agora, com a manutenção do PSDB, eu acho que o que o sustenta é isso, é uma sustentação política, né? É igual a gente estava brincando aqui, é um governo que vai se manter sangrando até o final, acho que não cai mais. Acho que a última possibilidade era esse julgamento, né, impetrado pelo próprio PSDB. Professor, esse tipo de apoio, ele não é bem a gênese dos tucanos, ou seja, sempre em cima do muro, que você nunca sabe para que lado que vai pender. Por quê? Porque eu ouvi o senador Serra, ouvi num telejornal o senador Serra dizendo o seguinte: o que nós vamos fazer? Aquilo que é bom para o Brasil, nós vamos apoiar. Ponto. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer tudo e não quer dizer nada ao mesmo tempo, né? Porque eu julgo o que é bom para o Brasil, o que não é bom para o Brasil e aí apoio. E aquilo que não for bom para o Brasil, nós não vamos apoiar. A mesma resposta, não precisava as duas, né? Uma só já responde se for com essa evasiva. Outra coisa é dizer o seguinte: nós não arredamos, nós votamos em bloco, fechados, com o PMDB ou com o presidente da República, no caso, porque também tem uns 15 PMDB lá dentro. Custe o que custar. Então, esta ressalva de gente, por exemplo, o senador Ferraço, do PSDB, ele quer sair ontem do apoio ao governo Temer, né? Mas ele está dizendo o seguinte: vamos sair, mas vamos dar tchau pro Temer e vamos embora. Os outros dão um tchau, mas um tchau que volta, que vem, que vai, e vai ser assim? Será assim? Acho que sim. Acho que sim. O PMDB e o PSDB há muito tempo fazem esse jogo, né? Principalmente o PMDB, né? Onde que está o governo, eu estou, né? Foi isso durante muito tempo. E o PSDB também, mas tem que ver que os dois partidos estão muito rachados, né? Tanto o PMDB quanto o PSDB está rachado, mas essa sinalização do PSDB ela é importante, né? Enquanto o partido, né? A instituição PSDB está falando: olha, ficamos até onde ficamos com o governo Temer, caso não haja nenhum escândalo a mais, né? Professor, me releve, a política é científica mesmo ou não? Ela tem conteúdo científico? A política, a gente tenta estudar a política, né? A gente tenta, enquanto cientista político, a gente tenta dar um trato científico a ela. Mas ela tem uma dinâmica própria, né? A gente tenta cientificizar a política, entender como que a política funciona. Mas a política, ela tem a base principal dela o pragmatismo. É preciso separar a ciência política da política, né? Porque a ciência da política busca o estudo da política. E a política em si, a base dela é o pragmatismo. Porque a pergunta seria: isso vai dar onde? Né? Já que há uma cientificidade nisso. Esse emaranhado de coisas que nós estamos vendo aí no Brasil. Olha, esse momento do Brasil é um momento, para a gente da ciência política, um momento de... Olha, precisamos estudar mais a política, porque dentro da ciência política a gente vinha num entendimento de que a democracia brasileira estava caminhando para um processo de estabilidade. E com isso tudo o que acontece, se quebram muitos paradigmas da ciência política, né? Como a política em si ela é algo mutável, e a nossa política cada vez mais está mais mutável ainda, né? A gente precisa, enquanto ciência, dar um passo atrás para compreender o que a gente está vivendo, né? Porque são duas coisas diferentes, o estudo da política e a política em si, né? Nós, cientistas políticos, não fazemos política, e quando fazemos não somos tão bem aceitos, né? E eu acho que estamos certos em não fazer, né? É a mesma coisa de um político tentando fazer ciência política, né? Muitas vezes as análises são muito fracas ou não conseguem ser baseadas em conceitos, em teorias e os métodos que são caros à ciência política. Olha, para encerrar, e eu vou passar para o Nélio fazer a última pergunta, a observação que eu faço, professor, é a seguinte: no dia a dia, né, no amiúde, assim, naquelas pessoas que nos cercam, o que a gente percebe?
O comportamento do povo brasileiro está sendo muito torcida de futebol. Tão logo termina um clássico, aquele clássico mais importante, tão logo termina o clássico, e um time ganhou com um gol que, a rigor, a televisão mostrou que é irregular. Tá? O time perdedor diz assim: houve um roubo, nos espolharam, tomaram a nossa vitória, que nós poderíamos isso, aquilo. O outro se defende. E vocês que em 1912, naquele campeonato, fizeram um gol de impedimento, e uma vez aquele goleador de vocês fez um gol de mão. Entendeu? Ou seja, ninguém é contra o roubo, a não ser quando é contra si. Entendeu? O roubo que eu digo, o emblemático do errado. Eu não vejo o povo brasileiro se manifestar desta forma. Desde que me interesse, ou eu fico quieto, né? Ou não digo nada, mas, sabe, aquele negócio de dizer assim, isso nós temos que protestar. Eu não vi, por exemplo, a UNE, né? Eu não vi a UNE, né? Pegar... Porque a UNE bota a esquerda 3 quilômetros para lá, né? Pegar, por exemplo, assim, nos seus diretórios, e nessa manifestação, por exemplo, os estudantes de direito, né, dizer o seguinte: olha, que julgamento meio esdrúxulo, o que nós estamos aprendendo, né? O que nós vamos aprender? Qual é digamos assim, os parâmetros da justiça? Mas, Nélia, você que termina a entrevista com o professor Lucas. E vou nessa direção. Estava pensando exatamente nisso, se nesse momento de tanta desilusão por parte da população brasileira, vamos ficar só com o nosso país, não há um espaço para que algumas entidades ocupem na questão da discussão e do aprofundamento, para que se crie uma nova perspectiva. Porque se o Brasil já venceu aí, em anos passados, a ditadura, venceu uma série de situações que foi, creio que também vai vencer esse momento. Mas não são exatamente algumas entidades organizadas que deveriam aproveitar esse espaço agora para profundizar um pouco mais o entendimento e, a partir daí, criar uma perspectiva nova? Sim, claro. Se você parte do pressuposto que a população está desmobilizada, né, eu acho que fica mais do que necessário você ter, nas instituições que representam essa sociedade, essa mobilização. Eu não a vejo. Né? Se você pega as representações clássicas da sociedade, OAB, sindicatos, partidos políticos, uniões estudantis, né? Os novos movimentos agora que vêm da direita, né? Da sociedade civil, você não tem nada hoje mais. Né? E o debate tem que ser puxado por eles. O que eu acho que também falta é a emergência de novas lideranças. Né? Eu acho que hoje no Brasil você está carente dessas novas lideranças capazes de aglutinar essas instituições e parcelas da sociedade civil. Né? Os partidos tradicionais e os partidos novos acabam replicando os candidatos, as lideranças que historicamente estavam, e as que são lançadas como novas não acabam sendo novas na sua essência, né? Então, assim, cabe sim essa manifestação, que esse debate seja puxado por essas instituições, por essas organizações, porque só assim, a meu ver, você vai conseguir ter uma mobilização capaz de alterar isso. Professor Lucas Ribeiro Mesquita, que é professor do curso de Ciências Políticas da Unila, muito obrigado pela sua participação. Que isso, convite estendido a voltar outras vezes aqui. Não sei se foi bem tratado no programa, foi bem tratado, porque a gente pede desculpa sempre ao convidado se dignamente não nos recebemos. Uma honra estar aqui. Depois do intervalo eu volto com o Contraponto da Cultura, a voz do povo.